Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vai ser números 9 e 10. A consagração da Páscoa, a nuvem sobre o tabernáculo, as duas trombetas de prata, os israelitas partem do Sinai, Moisés roga a Babe que vá com eles. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebre os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado, as celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos a celebrai. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve algum que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhes: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta ao Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar um corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo no dia 14 à tarde, a celebração com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até a manhã seguinte, e dela não quebrarão ossos algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada. Portanto, não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim que para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que for levantado o tabernáculo, a nuvem cobrirá o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde, que estava sempre o tabernáculo com uma parede de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia transparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando se alçava pela manhã, então partiam.
quer de dia, quer de noite, alcançando-se a nuvem partiu. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Números 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batidas as fará, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocar, então partirão os arraiais que estão acampados do lado oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocar, então partirá os arraiais acampados do lado sul, retinindo as tocarão para sua partida. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes, a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis a trombeta, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre o vosso holocausto, sobre o vosso sacrifício pacífico, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel, segundo a ordem da sua de marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre os seus exércitos estava Masson, filho de Aminadab. E sob o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Zoar. E sob o exército da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Rubem, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre os seus exércitos estava Elisama, filho de Amiúde. E sob o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sob o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todo o arraial segundo os seus
exércitos, e sobre os seus exércitos estava Aieser, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Arce, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Essa era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. E disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai